Fala devs, hoje a gente vai ver um pouco como trabalhar com middlewares dentro do Node.js, mas principalmente dentro do Express, que trabalha com essa arquitetura de middlewares. Ou seja, a gente pode executar uma função ou alguma coisa que a gente quer antes de executar uma rota específica que a gente quer criar. Vamos criar aqui o nosso projeto para a gente já começar a testar. Vou abrir aqui o terminal, já mostrar para vocês aqui, com o terminal aqui já aberto. Vou dar um make dir aqui no meu desktop. Criar uma pastinha teste, dentro de teste. Aqui, vamos dar um yarn init -y. Opa, tem um -t. -y. Pronto. Vou abrir aqui no VS Code. Esperar que ele abrir para a gente fazer os testes. Com o projeto aqui já aberto, eu vou criar uma estrutura de um projeto rapidinho para a gente já conseguir rodar certinho. Vou botar um index.js. Vou aumentar aqui a tela do projeto. Vou abrir um terminalzinho aqui dentro do VS Code. Vou dar um yarn add express. Vou dar um yarn add nodemon. E eu já tenho uma estrutura de projeto que a gente fez em um dos vídeos há não muito tempo, então eu já vou colar aqui para a gente agilizar um pouco o processo aqui. Eu vou tirar essa rota de edição e de deleção, só vou deixar a rota de criação e de listagem de usuário. Eu vou abrir aqui o Insomnia para a gente conseguir fazer os testes direto nas rotas. Já pegar aqui o Insomnia, organizar aqui certinho. Aqui com o Insomnia já aberto, a gente tem aqui as rotas que a gente fez lá no vídeo. Vou só expandir aqui um pouco para ele não ficar dessa forma. Aqui, pronto. Aqui a gente tem basicamente uma rota de criação de usuário, que a gente passa o nome e e-mail, e ele retorna para a gente o nome e e-mail do usuário nessa rota users/create. E a gente tem a listagem aqui normal. Vou fazer uma mudança aqui no nosso package.json para a gente conseguir iniciar o projeto. Vou colocar aqui scripts e vou colocar um script dev aqui para a gente executar o projeto. Dev, a gente vai colocar nodemon index.js, só vamos testar aqui. Node, vamos colocar yarn dev. Ele já vai aqui, pronto, já está executando o projeto. E como que a gente vai criar essa rota? A gente pode criar uma função normal, function, que recebe. Eu vou criar o nome dela vai ser test igual function. Vai receber request, response e next. Já eu explico o que é esse next. Eu posso dar um console.log e rodar esse next aqui no final. Vou colocar um texto aqui aleatório. E o que isso aqui está fazendo? Essa função ela vai estar executando, recebendo request, response da nossa rota. E ele recebe essa função next que vai estar pulando a operação. Ou seja, ele vai executar esse console.log e vai pular essa operação de função que a gente acabou de fazer. Eu vou mostrar aqui já na listagem. E essa é a maneira que a gente executa o middleware. A gente pode fazer dessa maneira, colocando direto já na rota que a gente está passando, ou a gente pode fazer o server.use e passar a nossa função, no nosso middleware. Mas, usando dessa maneira, ele vai estar aplicando o middleware em todas as nossas rotas. Ele vai estar aplicando a rota get, na rota post, em todas as outras rotas que a gente tivesse. Então, executando esse código, o que vai acontecer? A gente executou, ele executou a função, listou os usuários, e aqui no terminal ele executou esse console.log. A gente colocou nessa função aqui de cima, ou seja, ele está executando esse middleware antes de realmente, de fato, fazer a função da rota que a gente acabou de criar. Mas eu executando essa função desta maneira, vocês podem ver que eu coloquei esse middleware apenas nessa rota get de usuários. Mas, como eu não coloquei na rota de baixo, se eu colocar aqui na rota de criar usuário, ele não deu o console log aqui. E a maneira que eu posso fazer para aplicar em todas as rotas é a maneira que eu expliquei para vocês. É utilizando o server.use e passando o teste que ele vai executar tanto na primeira rota quanto nessa segunda, esse middleware aqui de teste que a gente criou. Então, executando aqui a rota de criação, ele deu print aqui no log, asd, e na nossa rota get, ele deu o mesmo console log e deu esses dois console log diferentes. E por qual motivo a gente poderia usar esses middlewares? Esses middlewares são principalmente muito utilizados na parte de... Não só isso, tem muitas utilidades, mas na parte de segurança. Na parte de autenticação de um usuário, de não permitir que um usuário, que por exemplo, um usuário que não seja admin, delete um usuário dentro da plataforma. Que apenas usuários autenticados consigam entrar em certas páginas, ou que você precisa de um pré-requisito para entrar naquela página. Como por exemplo, se você está na dashboard ali de um site... E é um site que disponibiliza cursos. Você não pode deixar que a pessoa que não pagou por aquele curso entre numa página específica para ver as aulas daquele curso. Porque senão não faria sentido você estar cobrando por aquele curso, né? Principalmente. Mas, além disso, pode ser usado para diversas coisas. Por exemplo, tem algo interessante que é fazer limite de requisições pela rota para não tomar ataque DDoS. Por exemplo, para cada rota só poder ser chamada 3 vezes a cada 5 segundos por um usuário, para não permitir que ele fique usando várias vezes e trave o servidor que está rusheando aquele servidor, por exemplo, para impedir esses ataques principalmente. Mas pode ser usado para qualquer coisa, que sua aplicação tem algo mais específico ou algo mais útil assim para acabar sendo usado o middleware.
Eu deixei aqui separado o site do próprio Express, falando um pouquinho sobre rotas, para falar um pouquinho aqui. Ó. Existe algum tipo de parâmetros que a gente pode acabar passando para esse middleware, por exemplo. A gente pode passar uma ID do usuário no middleware e antes da gente executar em si a função, a gente verificar se aquele usuário está autenticado, ou se aquele usuário existe, ou algo do tipo. Aqui tem um pouco também para usar fora das rotas normais, mas funciona da mesma maneira, então é bem mais simples. Além de usar dessa maneira, se a gente quiser, a gente pode só colocar uma função direta nesse server.use. No meu caso aqui, a gente pode passar a função direta e ela vai funcionar do mesmo jeito. Deixa eu abrir aqui em Insomnia. Opa, acabei abrindo outra aplicação junto, mas ele vai estar executando da mesma maneira aqui. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Esse foi um vídeo um pouquinho mais rápido, só para mostrar esse conceito bem simples, mas que muita gente ainda tá acostumado muito bem com esse conceito de middleware, de aplicar isso dentro do Express ou de outro framework, o Adonis da vida, por exemplo. Mas antes de terminar o vídeo, eu quero mostrar para vocês o nosso repositório no GitHub, onde eu deixo todos os códigos dessas aulas. Esse código eu não vou deixar porque ele é idêntico ao da última aula, mas aqui, na nossa organização OmniLabs Education, a gente tem aqui todos os repositórios de vários projetos que a gente fez aqui em vídeo. Eu sempre deixo na descrição, mas eu nunca cheguei a comentar diretamente aqui dentro do vídeo. Aqui tem o projeto de Elixir, que a gente lançou aí no canal, tem a autenticação em Adonis, React Hookform. E a gente tem tudo isso aqui dentro desse repositório. E além disso, nós temos dentro do Spotify nosso podcast, que é o Pull Request, se vocês quiserem dar uma olhada. É um podcast de programação e tecnologia. Esse aqui é o nosso podcast, ele tem já em diversas plataformas de streaming de áudio assim. A gente já tem alguns episódios lá, a gente vai começar a lançar novos em um novo formato em pouco tempo. Mas esse aqui é o podcast, se vocês quiserem acessar, tá bem interessante. Falou sobre vários assuntos, como Elon Musk, tecnologia e muitas coisas mais. E é isso que eu tinha mais a vocês, devs. Na descrição nós temos todas as nossas redes sociais. E é isso, valeu, devs. Falou!